chegamos num momento incrível no livro de Neemias. Vocês conhecem a história. Neemias é a história da reconstrução, não apenas dos muros de Jerusalém, mas é a história da reconstrução da autoestima de um povo, da confiança de um povo. É uma história da reconstrução da vida das pessoas. Jerusalém estava humilhada, as pessoas estavam destruídas, humilhadas, não tinham coragem de se levantar e lutar, não tinham coragem de tentar mais uma vez, já haviam desistido, estavam sobrevivendo. E aí vem Neemias, direcionado por Deus, e ajuda o povo nessa batalha maravilhosa de reconstruir a confiança, a moral e, por último, os muros da cidade. Porém, algo interessante que ao nós chegarmos até o capítulo 5, que é o capítulo que nós vamos ver hoje, parece que as coisas estão indo assim de vento em polpa, né? Surgem empecilhos, surgem adversários, eles se reúnem, eles batalham, eles pelejam, eles oram e saem vitoriosos. Mas algo chama a nossa atenção aqui: conflitos internos começam a corroer a obra de Deus. Conflitos internos começam a destruir aquilo que o Senhor estava fazendo. Interessante porque qualquer um de nós aqui que exerce alguma posição de liderança, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja em qualquer situação, nós já tivemos que lidar com algum conflito. Uma mãe que tem 2 filhos pelo menos, em algum momento os filhos ali se pegam na briga e a mãe ou o pai precisam intervir e resolver aquele conflito. Então, o conflito, ele é inevitável. Onde existem pessoas, pode esperar, haverão conflitos. Alguns são fáceis de resolver. E às vezes quando a Lídia e o Lucas, eles já brigam, né? Quando eles se pegam ali, dando chute um no outro, eu pego o chinelo, falo alto, rapidinho eles resolvem. É um conflito fácil de resolver, né? Eles param ali, ficam olhando assim. Outros são um pouco mais difíceis. Você precisa sentar, você precisa conversar, você precisa pensar, você precisa investir bastante do tempo para resolver aquele conflito. Alguns, infelizmente, acabam sendo irreconciliáveis. Nós conhecemos isso, nós sabemos disso. Existem conflitos que o resultado é a separação, a quebra de um trabalho e por aí vai. Então os conflitos são inevitáveis. E uma coisa que nós sabemos: quando surgem conflitos, eles devem ser encarados de frente. E nós devemos buscar o quê? Resolver os conflitos. Porque se nós ignorarmos os conflitos, eles continuam a crescer e eles podem dividir as igrejas. Igrejas divididas, nós conhecemos histórias e histórias de igrejas que se dividem. Por quê? Devido a um conflito que muitas vezes não foi resolvido no começo, e aquilo vai tomando proporções maiores, famílias que ficam destruídas, casais que acabam se separando. Tudo isso consequência do conflito. Então esse é o momento que nós chegamos agora. Parece que as coisas estão indo muito bem, os muros estão sendo reconstruídos, as pessoas estão trabalhando de dia, vigiando à noite, arma na mão, ferramenta na outra, as coisas estão indo muito bem, mas de repente nós nos deparamos, Neemias se depara com um problema enorme. Não bastasse os inimigos, está tudo certo aí, gente? Não bastasse os inimigos, não bastasse a ameaça do exército externo, Israel agora passando por esse problema interno. Algo assim, não sei se você já leu o capítulo de Neemias 5, mas algo assim inimaginável. Como é que eles poderiam estar passando por isso? Mas estavam passando. Era um conflito interno que estava destruindo Israel por dentro. Por fora eles estavam indo muito bem. O muro, os inimigos ficaram frustrados, ficaram assustados. Uau, olha o que eles estão conseguindo fazer, reconstruindo o muro. Mas por dentro, eles estavam se destruindo.
E muitas vezes isso acontece nas nossas próprias vidas. Por fora está tudo mil maravilhas, mas por dentro, na nossa intimidade, na nossa casa, no nosso trabalho, as coisas estão sendo destruídas. O conflito está a 1000 por hora. E nós precisamos resolver os conflitos. Nós precisamos enfrentar os conflitos, não fazermos vista grossa para eles, mas com sabedoria, com prudência, da forma que o Senhor nos direciona, não de qualquer jeito. Às vezes nós tentamos resolver os conflitos com muita velocidade ou com aquilo que nós achamos que é, e nós acabamos atrapalhando ainda mais o que está acontecendo. Complicamos ainda mais, colocamos mais lenha na fogueira, em vez de apagarmos e resolvermos a situação. Jesus, em Marcos 3, ele disse algo muito importante que nós sabemos. Ele fala assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Então ele diz o seguinte, porque as pessoas estavam ameaçando, acusando Jesus de expulsar demônios por Beelzebu. Ele fala assim: não, Satanás ele não luta contra ele próprio. É no reino de Deus que eu expulso os demônios. Se uma casa estiver dividida, se o marido estiver contra uma esposa, se uma mãe estiver contra um filho, se um irmão estiver contra o outro, essa casa ela não permanece de pé. Ela não permanece de pé. Foi o que Jesus falou. Chegou o seu fim. Uma guerra civil é uma implosão. É uma implosão. E a situação de Israel estava tão complicada, vocês vão ver, que se Neemias não tivesse enfrentado o problema, todo o processo de reconstrução do muro viria por água abaixo. E o pior, o nome do Senhor seria envergonhado devido às atitudes do próprio Israel. Então vamos lá, versos de 1 a 5. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Então, uma situação de extremo desespero. O que está acontecendo aqui? Eles estavam sem comida. As pessoas estavam sem comida. Havia um momento, estavam passando por um momento de fome, um momento de dificuldade realmente ali, de seca. E uma das reclamações é: os nossos filhos e as nossas filhas são muitos, precisamos de trigo, de comida, para continuarmos vivos. Outros estavam fazendo a seguinte queixa: olha aqui, eu precisei penhorar a minha própria terra, a minha casa, a minha propriedade, para poder comer, para comprar comida. Outros tiveram que pedir dinheiro emprestado com os próprios irmãos judeus, para pagar os impostos ao rei da Pérsia, Artaxerxes, porque Israel vivia sob o jugo da Pérsia. Eles tiveram a liberdade de voltar para Jerusalém, mas eles tinham que pagar os seus impostos. E aqueles que não tinham dinheiro, pegavam dinheiro emprestado de um irmão, e depois tinham que pagar esse dinheiro emprestado, com juros muito altos. E isso foi fazendo com que as pessoas fossem ficando cada vez mais endividadas, e as pessoas iam perdendo as suas casas, iam perdendo as suas terras, iam perdendo os seus filhos e as suas filhas, que tinham que ser vendidos, eram tomados.
para que pudesse pagar a dívida, e viravam escravos novamente. Era o pior, uma situação desesperadora. Mas o problema é que isso não era feito pelos inimigos. Isso estava acontecendo dentro da própria casa. Alguns judeus mais afortunados estavam levando vantagem sobre os irmãos. Ah, você não tem dinheiro para comer? Eu tenho, eu te empresto, mas você vai colocar a sua casa, vai penhorar a sua casa. Ah, você não tem dinheiro para pagar o imposto? Tudo bem, eu te empresto, mas os juros vai ser esse aqui. E a situação externa já era complicada, já havia fome, já havia dificuldade de alimento. E ainda assim, alguns irmãos estavam levando vantagem sobre os outros. E as pessoas começaram a perder a casa, começaram a ficar com fome, começaram a perder os próprios filhos. Os próprios irmãos devorando os irmãos. Israel devorando Israel. E Neemias fica admirado com isso. Interessante, porque isso é o que? É o amor ao dinheiro. Alguns que tinham amor ao dinheiro estavam fazendo de tudo para ganhar mais dinheiro e não estavam prestando atenção na situação do seu irmão ao seu lado. O importante é que eu tenha 2 terrenos, ainda que meu irmão não tenha mais nenhum, não tenha mais a casa dele. Agora eu tenho 2 casas, embora eu só tenha uma família. Essa era a mentalidade, era isso que estava acontecendo, eles estavam se devorando. E é interessante porque, trazendo para as nossas vidas hoje, o dinheiro gera muito conflito. O problema financeiro dentro de uma casa, dentro de uma família, gera muito conflito. A má administração, a falta de dinheiro, a nossa paciência ela termina, né? A gente já fica nervoso, as coisas ficam complicadas realmente quando a questão é dinheiro. Há um desentendimento. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, a falta de dinheiro é um problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro, a corrupção, tudo isso que nós vemos, isso é gerado por quê? Pelo amor ao dinheiro, por ter o dinheiro mais e mais. A pessoa não tem nem onde gastar mais, tem onde esconder. Conta na Suíça, não tem nem como esconder tanto dinheiro, como gastar tanto dinheiro. Mas ela ama o dinheiro, que ela rouba da merenda, da escola, para ficar com o dinheiro no bolso. Então as crianças passam fome, enquanto os meus filhos estão viajando, estão estudando, e eu estou saindo domingo de manhã de chinelinho para comprar o meu jornal. Mas os meus irmãos estão perdendo seus filhos, sendo vendidos. E é o que está acontecendo ali. E gente, nós precisamos entender, a nossa vida financeira, ela caminha lado a lado com a nossa vida espiritual. Nós não podemos separar as duas. Decisões como comprar uma casa, como escolher uma carreira, quanto a quantidade de dinheiro que a minha família precisa para viver, tudo isso afeta diretamente a nossa caminhada com Deus. Afeta diretamente a nossa vida com Deus, e nós precisamos estar cientes a isso. Porque a Bíblia fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? De nada vale. De nada vale. Então nós precisamos tomar muito cuidado, tudo caminha lado a lado, tudo é em oração. Tudo é em oração. E a situação aqui é que eles estão simplesmente devorando uns aos outros, aproveitando a fraqueza do irmão, a situação difícil, para levar vantagem. Não é o inimigo, é o próprio Israel, a própria nação. Como é que nós devemos viver? Como é que nós devemos lidar? Como sendo, eu vou ler 2 textos aqui para vocês. 1 Coríntios capítulo 16, versos do 1 ao 4, fala assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então, a primeira coisa, nós não devemos ser apegados ao dinheiro. Porque o nosso Deus é um Deus que dá, nós temos que ter esse coração, não um coração de tomar.
coração de dar, porque o Senhor Ele é assim, e nós temos que ter esse mesmo coração. O Senhor se alegra daquele que dá com alegria, a Bíblia diz. Eu não posso olhar para as ovelhas e pensar, o que vocês podem me dar? O que eu posso ter de vocês? Qual é o império que eu vou... Não! O que eu posso dar para vocês? Como é que eu posso servir vocês? E você vai ter o mesmo pensamento. Como é que eu posso servir você? O que eu posso entregar para você? Não esse olhar devorador que os judeus estavam tendo uns contra os outros. Uau, aquele cara ali falta pouco para tomar a casa dele. Com alguns quilos de comida ali, de trigo, eu tomo a casa da família dele todinha. A situação dele é tão ruim que eu ganho tudo fácil. Era essa maneira que eles estavam vivendo. Era essa forma que eles estavam vivendo. Apegados ao dinheiro. Gananciosos pelo dinheiro. Egoístas, pensando em si próprios apenas. Destruindo tudo e todos. É interessante que eles próprios eram destruídos também. Eles achavam que estariam levando vantagem, mas no final perderiam todos. No final perderiam todos. Imagina o coração de Neemias nesse momento. Não bastassem as guerras, as ameaças de guerra, a dificuldade do trabalho. Neemias não conseguia nem tomar banho. Ele escreve no seu diário aqui. Eu não trocava as roupas. Tamanha a pressão, tamanha a necessidade de vigiar e trabalhar e cuidar da obra. Ameaça de guerra inimigo, situação. E de repente surge uma bomba que o povo está se destruindo. Acontece isso, né? Parece que está tudo bem, de repente surge uma bomba. Marido e esposa estão se destruindo. Irmãos na igreja estão se devorando. Famílias estão se destruindo. Nós precisamos enfrentar o problema. É na hora da dificuldade que precisamos ser fortes. É nessa hora que Neemias diz: Senhor, me ajuda mais uma vez, porque é mais um problemão aí pela frente. Mas ele não desiste. Nós já falamos disso semana passada. Nós não somos dignos de desistir, gente. Nós temos que perseverar. Nós temos que caminhar. Nós temos que olhar para frente, olhar em direção ao alvo e lutar. O Senhor ele não desistiu. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que eu vou desistir? Por que eu vou desistir? Não vou. Vou permanecer. Vamos lutar para resolver os conflitos, para transformar a maldição em bênção, com sabedoria vinda do Senhor, com a inspiração de Deus, não na minha própria força. Porque na minha própria força eu cometo erros. E Neemias tinha esse histórico de lutar, de vencer. Quando o povo estava com medo, ele conseguiu encorajar o povo. Quando a moral estava lá embaixo ele conseguiu elevar a moral do povo. Os muros e os portões destruídos, e eles estavam reconstruindo o muro. Mas e agora? Como lidar com essa situação? Verso 6. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas? Por isso convoquei uma grande reunião contra eles. Então, quando Neemias ouve essa situação, ele fica furioso. Ele não sabia de tudo. Ele chega com um propósito, ele está resolvendo uma situação e de repente as situações começam a aparecer. Neemias, eu estou passando por isso. Neemias, eu estou passando por isso. Neemias, e de repente ele para ouvir realmente o que está acontecendo e ele fica furioso. Tudo isso fruto de um olhar afastado de Deus, de um coração egoísta e ganancioso. Mas algo que chama a minha atenção aqui, nesses dois versículos que nós lemos, é no verso 7 que ele fala assim: eu fiz uma avaliação de tudo.
e então repreendi os nobres e oficiais. Neemias, ele não ouve tudo aquilo e sai procurando um por um e chicoteando e brigando. Não, ele recebe toda aquela informação e ele faz uma avaliação de tudo. Ele se distancia do problema, ele observa o problema, ele ouve os relatos e ele avalia como agir. Gente, está aí um princípio para nós na solução de conflitos. Não podemos agir de cabeça quente. Não podemos tomar lá da cá. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós vamos perder a razão, nós vamos fazer besteira, em vez de acalmar a situação, nós vamos complicar ainda mais. Então Neemias, ele para, ele se afasta, ele olha, ele avalia toda a situação e pensa, bom, então eu preciso fazer isso, e isso e isso. Ele não foge do conflito. Ele espera o momento certo e a maneira certa de resolver. O momento certo e a maneira certa de resolver. Ele não foge do conflito. Olha a diferença. Fugir do conflito é você não esperar o momento certo nem a maneira certa, é você evitar a situação. E ir levando, e ir levando, e ir levando, e ir levando. E uma outra situação, ele não quer vencer um conflito, ele quer resolver um conflito. Ele não quer vencer uma batalha, ele não quer impor a sua opinião, ele quer resolver um conflito, ele quer que a vontade de Deus se cumpra entre o povo de Deus. Ele não vai dizer, eu sei o que eu estou dizendo, eu sou. Não. Ele vai resolver de acordo com a vontade de Deus. E ele reúne e convoca uma assembleia, uma reunião geral, para resolverem os assuntos. Verso 8. E disse, na medida do possível, ele está explicando, né? Na medida do possível nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. E eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Está errado a minha Bíblia. E Neemias fala assim, gente, vem cá, a gente está comprando o irmão que era escravo, e por outro lado vocês estão vendendo o irmão à escravidão? Como assim? Que é isso? A gente está comprando, está brigando para trazer os nossos irmãos de volta, que foram vendidos como escravos, e aí vocês estão colocando juros tão grandes, tão altos, e fazendo trambiques com os seus irmãos que estão sendo colocados à venda, novamente entregues ao inimigo. Que história é essa? Estavam quebrando a lei de Deus. Por isso que Neemias fica irritado. Porque olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo 22, 25. Eu vou ler para vocês. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Eles eram o povo de Deus, tinham que viver debaixo das leis do Senhor, e a lei do Senhor era bem clara. Não cobrem juro do irmão que você emprestar o dinheiro. Não empreste dinheiro para o seu irmão visando lucro. É visando o quê? A restauração do seu irmão. Melhorar a situação do seu irmão. Quando ele estiver numa situação melhor, ele vai te pagar de volta o que você emprestou. Não com lucro, não com juros. Então eles estavam quebrando o princípio de Deus para o povo de Israel. Levítico 25 fala assim, versos 35 e 36, se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro ou ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Então, se o irmão empobrecer, ajudem-no, como ajudam os estrangeiros, para que ele possa continuar vivendo entre vocês. Temam o seu Deus.
Por isso que Neemias fica furioso. Vocês estão cobrando juros uns dos outros, vocês estão destruindo as famílias uns dos outros, fazendo com que a filha do seu irmão seja vendida à escravidão, o filho do seu irmão seja vendido à escravidão. Estavam agindo contra a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus não se pode ir. Não se pode ir. Interessante, um assunto da mídia nossa agora é a questão do casamento gay, né, lá dos Estados Unidos, a Suprema Corte que apoiou e tal. É interessante, é um assunto polêmico, eu não gosto de polêmicas, mas eu vou comentar algumas coisas aqui. E uma delas, que eu até acho certo, o quê? Se um cara está casado com o outro e eles construíram uma herança e tal, e um morreu, que aquele receba o que eles construíram juntos, e até aí. Porque a palavra de Deus, foi o Senhor quem criou o casamento, foi o Senhor quem instituiu o casamento. E a palavra de Deus diz assim, Efésios 5,31: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Homem e mulher se tornarão uma só carne. Não existe essa redefinição do casamento. O casamento foi criado por Deus e não pelos homens. Nós não temos o direito de redefinir. O casamento é entre o homem e uma mulher. Deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Gênesis 2, do 21 ao 25 fala assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, o casamento é esse, entre um homem e uma mulher, criado por Deus. Não podemos mudar isso. Não podemos mudar isso. Um direito civil que eles querem? Tudo bem, eu até acho que deve ser assim, porque eles lutaram, conquistaram juntos e um quer deixar para o outro. O problema deles. Mas o casamento é entre homem e mulher. O casamento criado por Deus é entre homem e mulher. Deus fez homem e mulher. Levítico 18, 22 fala assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Isso é repugnante. Levítico 18, 22. Romanos 1, 26 e 27 fala assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Está escrito. É perversão. Não adianta. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Nós não estamos fazendo discurso de ódio, nós não temos que sair acusando ninguém, mas o que é bíblico é isso aqui. Nós temos que amar as pessoas, porque quem quer destruir os gays, os homossexuais, é Satanás. O Senhor Jesus não, Ele quer que todos se arrependam e sejam salvos. Ou falsas religiões, ou o que quer que seja. Quem quer destruí-los é Satanás. A igreja precisa amar para que essas pessoas se convertam e entreguem os seus corações a Cristo. Então nós temos que ter muita sabedoria, muito tato, muita direção do Espírito Santo de Deus. Mas o que é certo, e é o que Neemias está dizendo ao povo: gente, não pode cobrar juros. Pode emprestar o dinheiro, mas sem cobrar juros. Vocês não podem tomar a casa um dos outros, não podem fazer os seus filhos de escravos. Não pode, isso é errado, é contrário à palavra de Deus. Neemias repreende todos eles. E olha o verso 10 e 11.
ele continua: eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Então Neemias ele fala assim: olha gente, eu também estou emprestando dinheiro, estou emprestando alimento, mas sem juros. Vamos acabar com os juros. E devolvam tudo que vocês receberam indevidamente, casas, terrenos e a proporção adequada dos juros que foram pagos. Devolvam tudo. Façam o que é certo. Façam o que o Senhor nos instrui fazer. Isso é amar a Deus e ao próximo. Verso 12: e eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então, foi legal isso. Eles entendem e dizem: tudo bem, nós vamos devolver tudo. Como você falou, tudo que nós recebemos, nós devolveremos. Mas às vezes as palavras, né, elas são assim, muito... Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Nós falamos ali no momento e quando viramos as costas, a nossa atitude muda. E conhecendo isso, Neemias ele faz o seguinte, continuando no verso 12: então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse: Amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Então Neemias chama os sacerdotes, né? Ele convoca ali algo importante, e ele diz assim: olha, ele sacode ali e fala assim: quem não pagar vai ser sacudido. Tal homem vai ser sacudido e esvaziado. Olha aqui, é diante de Deus essa promessa. Interessante isso. Quando nós prometemos algo a Deus, a Bíblia nos instrui a não prometer nada ao Senhor, porque nós temos que cumprir a nossa palavra. Nós temos que ser homens e mulheres de palavra, que cumprem o que dizem, que não precisam assinar, fazer esse tipo de situação. Nós temos que ser homens e mulheres que cumprem o que falam. Que cumprem o que falam. E esse grande problema é solucionado. O problema que ia destruir o povo. E agora eu quero trazer alguns princípios para nós aqui, para os nossos conflitos. Dessa história. O que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Um deles é que, gente, os problemas são inevitáveis. É importante nós sabermos isso, porque muitas vezes nós ficamos tão frustrados quando nós encontramos um problema ou uma adversidade, quando nós idealizamos uma pessoa ou uma igreja, e aí a gente olha e pensa: poxa, mas essa pessoa está fazendo assim, essa gente está vivendo assim, e a gente fica tão frustrado, porque cria uma expectativa muito grande no outro. Eu lembro que meu pastor falava assim para mim: Alexandre, fica espantado quando alguém fizer algo bom para você, não algo ruim, porque a natureza do homem é pecadora. Se alguém te servir, te amar, te abençoar, aí você fica surpreso, porque o natural é criticar, o natural é brigar, o natural é complicar, o natural é isso. Tem um provérbio 14:4 que fala assim: sem bois o celeiro fica limpo, mas na quantidade de bois há a força. Provérbios 14:4, o que é isso? Sem bois o celeiro fica limpo. Porque quando tem boi, tem sujeira. Quando tem gente, tem problema.
tem conflito. É inevitável. Onde existem pessoas, existirão conflitos. Com isso em mente, isso nos ajuda quando nós encararmos um conflito. Bom, é normal. O pastor Raul, um pastor que eu admiro muito, ele fala assim: more people, more problems. Mais pessoas, mais problemas. Uma igreja de 20 mil membros. Todo domingo de manhã são 3 cultos enormes. Acaba um, começa outro. Acaba um, começa outro. Aí ele fala: Alexandre, more people, more problems. É isso. Não se engane. Então os problemas são inevitáveis. Não apenas no âmbito da igreja, no trabalho. Você vai encontrar problemas no trabalho, gente. Uma pessoa que vai se levantar contra você, um chefe, uma situação, um computador que não funciona, problemas até que são físicos. Mas vão enfrentar problemas. A grande maioria, os pessoais são os mais difíceis, né? Principalmente de quem nós não esperamos. Poxa, eu esperava outra postura de você, eu esperava uma outra situação de você. Mas é isso. Nós somos falhos. Quem não acha que um dia poderia ser a causa de um problema? Por que eu não vou olhar uma pessoa como também podendo ser uma causa de um problema? Então isso é importante nós entendermos. Não existem pessoas perfeitas e nem igreja perfeita. Um outro princípio: não podemos ignorar os conflitos. Então, sabemos que existem conflitos. Outro ponto: não podemos ignorar os conflitos. Ah, não, deixa para lá, esquece. Não, precisam ser resolvidos. Neemias resolveu o conflito. Ele se afastou, ele pensou, ele analisou e disse: olha, isso não pode, vocês vão ter que acertar, vão ter que devolver o dinheiro, devolver as casas, devolver as coisas. E resolveu, todo mundo aceitou, resolvido. Se você está vivendo um problema pessoal com alguém, um conflito com alguém, o problema precisa ser resolvido. Talvez não vai resolver na hora. Certos conflitos demoram para encontrar uma solução, mas nós não podemos deixá-lo de lado, arquivado. Temos que, no mínimo, estar orando para que esse conflito se resolva. No mínimo. Porque os conflitos são diversos, alguns não tem como realmente nós tratarmos nesse momento, porque às vezes já é uma porta que está fechada, já é um acesso de comunicação que não existe mais. Mas ainda assim, nós sabemos, porque aquilo nos incomoda. Existe um conflito, existe uma inquietude. No mínimo nós precisamos orar por aquilo. Não podemos deixar, não, esquece, porque eles crescem. Eles crescem. Uma raiz de amargura vira uma árvore. Uma raiz é mais fácil de tirar. Uma árvore já é muito mais difícil de ser derrubada. E algumas instruções práticas para resolvermos conflitos. Abram lá em Efésios capítulo 4. Princípios básicos de resolução de conflito. Efésios 4, verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, a primeira coisa, principalmente entre nós, os cristãos, homens e mulheres de Deus, é abandonar a mentira. Ao servo do Senhor, a serva do Senhor não cabe mentir. Satanás é o pai da mentira. Quem mente é filho de Satanás. O Senhor Jesus é a verdade. Então o primeiro passo é abandonar a mentira. Um segundo passo: quando vocês ficarem irados, verso 26, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Foi o que Neemias fez. Ele ficou irado quando ele soube daquilo. Ele poderia sair destruindo todo mundo, mas ele não pecou, ele se acalmou, ele pensou e apaziguou a sua ira. Ele foi resolver o conflito. É muito perigoso quando nós
guardamos algo e deixamos aquilo crescer. Porque eu costumo dizer que as coisas não ficam paradas no mesmo nível. Ou nós estamos nos aproximando de Deus ou nos afastando. Ou as coisas estão melhorando ou estão piorando. Não fica parado. Não, vou deixar parado aqui 1, 2 semanas. Não, vai aumentando a dificuldade. Ou, se você está resolvendo, vai melhorando, ainda que lentamente. Parado não fica. E não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Verso 27, isso é muito importante. Por que nós temos que resolver o conflito? Por que nós temos que bater de frente com o conflito? Porque quando nós ignoramos ele, nós damos o lugar para a mentira de Satanás, que nos condena, que acusa você, que acusa a pessoa, que tenta causar todo um reboliço. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Sabe aquela coisa que você está pensando e vai imaginando, e quando você vai falar com a pessoa não era nada daquilo, mas foi dando lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Então são coisas práticas. Não minta. Quando ficar irado, não peque. E não dê lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Isso aqui é muito importante. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas somente aquilo que é útil para edificar. Quantas vezes, gente, nós falamos... Esses dias eu falei um sempre para minha esposa, que doeu em mim. Eu falei um sempre não sei o que. E aí ela virou para lá e eu saí. Mas sabe quando como se eu tivesse dado uma flechada no meu peito? Porque eu quis dar uma flechada nela. Ai. E aí eu fui... Tem que resolver. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu falei um sempre que eu não deveria ter dito, porque eu sei a intenção. Eu não falei por acaso. Eu falei uns, sempre não sei o que, né? E ela calou e eu voltei. Mas eu voltei na hora? Não. O que aconteceu? Aquilo foi melhorando? Não. A situação não se resolve se você não tratar o problema de frente. Foi piorando. Para mim e para ela, porque a comunicação parece que sumiu dentro de casa. Ela queria falar comigo e eu queria falar com ela, mas... Dá licença aqui, aí passavam para cá, dá licença aqui, passavam para lá. Porque não sei o que, eu quero. Não, tá bom. Tapa na cara dos dois, porque está errado. Resolve isso, gente. Está errado. Senta e conversa, não dê lugar ao diabo. Poxa, me perdoa porque eu falei, tudo bem, está perdoado, eu também. Aí parece que tudo, aquela treva que está dentro da tua casa, dissipa. Porque você dá lugar ao diabo quando você não resolve o conflito. Dá lugar ao diabo, não adianta se enganar, não se engane. O que o homem plantar, ele vai colher. Se teu coração está incomodado, vai resolver o conflito. Enfrenta o conflito. Nós temos maturidade para isso. Eu tenho maturidade, ela tem maturidade. E graças a Deus, eu estou tranquilo, estou na paz. Receba a paz do Senhor e aí vamos continuar. Vamos continuar. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não peguem, não vivem em pecado, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Façam o que é correto. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira,
gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se disso, entreguem nas mãos do Senhor em oração. Senhor, indignação, ira, frustração, calúnia, eu não quero mais isso, não quero guardar isso, Senhor. Gente, se livra disso, entrega isso. Amargura, essa indignação, é aquela coisa que eu estou querendo jogar ácido na pessoa, mas quem está corroendo é a minha mão que está queimando, é o meu coração que está. Livrem-se disso. Princípios para resolver conflitos práticos. Sejam bondosos, verso 32, e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos. Não queiram levar vantagem do irmão que está passando fome e emprestar dinheiro com juros para que ele perca a casa, visando o lucro. Bondosos e compassivos. Mas a minha situação é muito pessoal. Muito pessoal. É algo que a pessoa me fez. Mateus 18, verso 15, fala assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então existe uma maneira de se resolver conflito pessoal. Vai até a pessoa e conversa. Se houve uma restauração, glória a Deus, ganhou um irmão, restaurou uma situação. Se não, chame uma outra pessoa. Se houver a restauração, glória a Deus. Se não, vai até o procedimento, até o momento que diz assim, então não dá mais, então não dá. E o Senhor é gracioso, que é nessa hora também que Deus trabalha no coração das pessoas e traz a restauração, e a pessoa precisa de um tempo para refletir no que fez de errado e entender, pô, realmente estou errado. Realmente estou errado. E aí a restauração, o perdão. Nós precisamos estar sempre prontos para receber a pessoa quando a pessoa volta, porque é o que o Senhor faz conosco. Nós nos afastamos de Deus, nós começamos a viver para o mundo, para os prazeres, falar até mal do Senhor, mas no primeiro passo que nós damos na direção do Senhor, Ele já está de braços abertos para nos receber e celebrar a nossa volta, como o filho pródigo, que volta para casa e o pai dá uma grande festa, porque o meu filho estava perdido e agora ele se achou. Essa é a nossa atitude, essa deve ser a atitude do nosso coração para as pessoas. Porque Deus nos deu o ministério da reconciliação. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Filho de Deus, Jesus é o grande pacificador que trouxe reconciliação entre Deus e o homem. E nós somos esses agentes da paz, não da guerra, da restauração, do amor, do perdão, da ajuda, do socorro, do caminhar ao lado. Isso que o Senhor quer de nós. E concluindo, abram lá em Provérbios, sabedoria prática, capítulo 11. Provérbios capítulo 11, verso 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua.
Princípio próximo, refrear as nossas línguas. Cuidado com o que nós falamos. Não ridicularize alguém.